Bom dia, meus amados. Deus abençoe grandemente a sua vida nesta manhã, amém? Que você tome posse de todas as promessas de Deus para a sua vida. Tudo aquilo que a Bíblia diz que é seu, amém? Que você venha tomar posse dessas bênçãos e ser mais que vencedor, como está declarado na palavra em Romanos 8:37. Que o favor de Deus esteja sobre a sua casa, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Compartilhe com alguém essa mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal e no momento que você estiver ouvindo aí, aperta o joinha. Não esqueça de apertar o joinha aí, que aí você ajuda o YouTube a mandar essas mensagens para outras pessoas. Amados, vamos ler hoje um texto lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 12. Mateus, capítulo 11, versículo 12 e versículo 13. Está dizendo assim, ó: Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força. E os que usam de violência se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Vamos meditar nesse texto aqui para nós compreendermos, aprofundarmos um pouco mais nesse texto, um texto profundo das Escrituras Sagradas, a qual está nos ensinando e falando que o reino de Deus é tomado à força. Para compreendermos, esse texto, amado, temos que deixar claro aqui, que não é pelas nossas próprias obras que nós somos salvos, mas nós somos salvos pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Nós podemos ver isso ali em Efésios capítulo 2, 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer que pela graça nós somos salvos, não vem de nós, é um dom de Deus e não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Amém? Então é algo que vem mediante a fé. A salvação, ela é mediante a fé. Mas para nós meditarmos nesse texto, para nós aprofundarmos aqui, para você compreender a riqueza desse texto, está dizendo que o reino de Deus é tomado à força, Jesus conquistou esse reino para nós. Agora, quando nós cremos em Cristo, agora nós tomamos posse desse reino. Mas vamos aprofundar aqui para nós compreendermos o que esse texto está querendo dizer. Esse texto é um texto bem profundo das Escrituras Sagradas, amém? Para nós aprofundarmos esse texto, eu quero ler com vocês, e lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 12, está dizendo assim: E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo a sua espécie, árvores que produzem fruto, cujas sementes estavam neles de acordo com a sua espécie. Observou Deus que isso era bom. Amém? Então, a semente, ela produz segundo a sua espécie. Amém? Amados, para nós acompanharmos essa linha de raciocínio aqui com vocês, aqui, que eu vou levar vocês aqui a raciocinar, vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 17. Então voltou-se para o homem e ordenou: Por que escutaste a voz da mulher e comeste da árvore que eu te proibira de comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterá do solo o teu alimento todos os dias da sua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que volte ao solo, pois a terra foi formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Amém? Então nós voltamos lá no princípio de Gênesis para ver o princípio que Deus fez a terra. O princípio que Deus fez a terra, nós lemos em Gênesis 1:12 ali, ele fez a semente maravilhosa e perfeita para cada um produzir de acordo com a sua espécie. Se você descer um pouquinho abaixo aqui em Gênesis, no capítulo 1, aqui no versículo 26, 27, a Bíblia vai dizer que Deus, ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e entregou ao homem o domínio da terra. Você pode ver que na criação aqui a terra era perfeita e tudo era perfeito, mas o homem pecou, Adão passou o domínio da terra para Satanás, e nós perdemos o domínio da terra. E nós lemos em Gênesis 3:17 aqui, a terra, ela foi amaldiçoada, maldita é a terra, e ela produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer da planta do campo, está dizendo em Gênesis 3:17 aqui, com o suor do teu rosto comerás o pão,
até que volte ao solo, pois do pó da terra foste formado. Amém, amados? Uma foi a terra que Deus criou, e outra, foi, meus amados, a decisão de Adão a passar o domínio dessa terra para o inimigo, para Satanás. Quando ele desobedeceu a Deus, aí foi onde a terra começou a produzir abrolhos, espinhos, e o homem começou a ter que produzir segundo o suor do seu rosto. Amém? Então, para nós compreendermos esse texto agora, eu quero levar vocês lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 26, está dizendo, Marcos 4, 26, e ele prosseguiu dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que lança semente sobre a terra, dia e noite. Quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão, cheio da espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem passa a foice, porque chegou a colheita. Vamos aprender aqui algo maravilhoso, amados. Nós lemos lá em Gênesis, capítulo 1, no versículo 2, que cada semente produz segundo a sua espécie. E nós vemos ali, meus amados, que a terra foi corrompida e devido ao pecado do homem, a terra foi amaldiçoada e a terra começou a produzir ervas daninhas. Para a terra produzir o fruto, você tem que forçar essa terra a produzir o fruto, porque a terra ela foi amaldiçoada. E agora, para que nós lançamos a semente, a terra venha produzir, cabe a nós plantar a semente, plantar a palavra de Deus, para através da graça de Deus, a terra ser abençoada. Amém, amados? Se você for ler ali na palavra do semeador ali em Mateus, no capítulo 13, você pode estar estudando o capítulo 13 ali da palavra do semeador, vai dizer que a semente é a palavra de Deus, amém? Agora, e a Bíblia vai nos dizer também ali, se você for ler ali, Mateus no 13 ali, lendo depois do versículo 18 em diante ali, você vai ver a Bíblia dizendo que a terra é o nosso coração, amém? E do nosso coração procede a saída da vida, do nosso coração, aquilo que nós falamos, aquilo que está cheio do nosso coração, amém? Então você tem que fortalecer e encher o seu coração com a palavra de Deus. Mas vamos aprofundar aqui, que aqui nesse texto aqui é outra questão aqui, a qual nós lemos ali que o reino de Deus ele é tomado à força, amém? Agora, meus amados, para a terra produzir, ela tem que produzir baseado na semente que é a palavra de Deus, amém? Agora, aquilo que Jesus conquistou para você na cruz, meus amados, agora você vai ter que firmar na palavra de Deus, se posicionar e crer, e quando você se posicionar e crer na palavra de Deus, aí você vai viver aquilo que a Bíblia diz para você, amém? O reino de Deus, ele vai ser tomado à força, porque há poder na semente, há poder na palavra de Deus. Quando você se posiciona na palavra de Deus, aquilo que foi amaldiçoado devido ao pecado de Adão se torna abençoado pela palavra de Deus, amém? E em João ali, no capítulo 15, no versículo 3, Jesus vai dizer, pelas minhas palavras vocês já estão limpos, amém? Então a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos dá poder para abençoar, amém? Então por isso está dizendo aqui, o reino de Deus, ele é tomado à força. Você se posiciona na palavra de Deus e você, baseado naquilo que Jesus fez, você declara a palavra de Deus, firma na palavra de Deus e traz para a sua vida aquilo que a palavra de Deus diz que é seu. Jesus conquistou a vitória para você. E quando você crê na palavra de Deus e firma na palavra de Deus, dessa maneira, meus amados, o reino de Deus toma força, aquilo que Adão havia perdido lá no Éden. Aí o reino é tomado para você, porque a Bíblia vai dizer lá, se você for ler ali em Mateus 17, no versículo 20, está dizendo assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui
ou ei lá, porque o reino de Deus ele está dentro de vós. Ó que palavra maravilhosa. Jesus está dizendo agora que o reino de Deus está dentro de nós. Amém? O reino de Deus habita dentro de nós. Amém? Em 1 Coríntios 6,19 vai dizer que nós não somos de nós mesmos, nós somos comprados pelo sangue de Cristo e o Espírito Santo habita em nós. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro do meu coração e dentro do seu coração, dentro do coração espiritual do homem. Amém? E agora, meus amados, esse reino está dentro de nós e esse reino começa a fluir, esse reino começa a mover quando nós nos posicionamos na palavra de Deus, começamos a declarar a palavra de Deus, quando nós nos posicionamos em cima daquilo que Jesus conquistou para mim e daquilo que Jesus conquistou para você. Dessa maneira, meus amados, nós nos fortalecemos, amém? Se você for ler aqui, ó, é tomado à força. No original, no grego aqui, ó, o reino de Deus está dentro de vós. Essa palavra dentro aqui, ó, em grego é entos, ela quer dizer dentro de, interior, dentro de vocês, no meio de vocês, dentro de vocês, em suas almas, amém? O reino está dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, amém? E nós lemos aqui em Marcos 4,26, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a uma semente que lança sobre a terra, amém? A palavra de Deus, o seu coração é a terra, você lança a palavra de Deus sobre o seu coração, e no momento que você se firma na palavra de Deus, você se posiciona na palavra de Deus, você começa a declarar a palavra de Deus com sua boca, seu coração começa a encher com a presença de Deus e no momento que você está dormindo, a semente germina e cresce. Amém? Você não sabe como a semente cresce, mas você firma na palavra, se posiciona na palavra, ela desce ao seu coração e ela começa a crescer, ela começa a trazer vida para a tua alma. E a terra por si produz o grão. Amém? A terra por si, o seu coração, quando ele estiver cheio da palavra de Deus, ele vai produzir aquilo que Deus diz, amém? Dessa maneira você vai tomar o reino, amém? Firmando na palavra de Deus, firmando naquilo que Jesus conquistou para mim e naquilo que Jesus conquistou para você. E a Bíblia vai dizer, primeiro vem o talo, você planta a semente, que é a palavra de Deus no seu coração, primeiro vem o talo, ela vem brotando devagar, depois a espiga, depois do talo a espiga, e então o grão, cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem passa a foice porque chegou a hora da colheita. Amém? Aí o grão fica maduro quando a palavra ela entra no seu coração e quando ela sai do seu coração para a sua boca. Aí é o momento que a colheita fica madura. Aquilo que você declara com sua boca, quando o seu coração está cheio, você traz a existência. Dessa maneira, meus amados, o reino de Deus é tomado à força. É tomado à força quando você se posiciona na palavra de Deus, compreende que aquilo que a Bíblia diz por direito é seu, você se posiciona na palavra de Deus e esse reino é tomado à força. Em Lucas 10,19, a Bíblia vai dizer que eu vos dou o poder para pisar na serpente e escorpiões. Quando você se posiciona na palavra de Deus, você se posiciona em cima daquilo que Cristo falou para você. Aí, meus amados, você toma a força. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Amém? Tudo aquilo que Jesus bradou na cruz está consumado, passa a ser seu por direito quando você se posiciona em cima da palavra de Deus. Você toma o reino quando você compreende que o reino está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, quando você enche o seu coração com a palavra de Deus e você declara, você é mais que vencedor, e aí você se torna um vencedor, e dessa maneira você começa, meus amados, a tomar o reino de Deus, você começa a apoderar com violência do reino de Deus, você começa a se libertar e libertar as pessoas que estão na escravidão. Aí, meus amados, você declara a palavra de Deus e o enfermo, ele é curado. Amém? A enfermidade, ela não tem mais autoridade e mais poder sobre a sua vida, porque Jesus já venceu, está consumado. Isaías 53:4 vai dizer que ele já levou sobre si as nossas enfermidades e por suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos sarados por Cristo, nós estamos curados, nós somos salvos por Ele. E aí você se posiciona pela fé, na palavra, você compreende
Quem Cristo tornou você? Cristo tornou você a imagem e semelhança dele. Em 1 João 4,17, a Bíblia vai dizer que assim como ele é você nesse mundo. E aí você compreende que o reino está dentro de você. O Espírito Santo habita no seu coração. Deus está dentro de você. E uma vez que você compreende, você firma na palavra de Deus, você acredita na palavra de Deus, você declara a palavra de Deus, meus amados, dessa maneira o reino é tomado à força. O diabo perde o território, porque Jesus tomou tudo aquilo que o diabo pegou de Adão no Éden, foi tomado em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 8:17 que nós somos cordeiros de Cristo e herdeiros de Deus. Cordeiro porque nós não tínhamos nada, mas Cristo conquistou tudo para nós, e tudo aquilo que Cristo conquistou para nós, Ele entrega para mim e para você. Desde o momento que nós nos posicionamos, tomamos posse, compreendemos que o Espírito reina dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nós somos templo do Espírito Santo. Aí nós firmamos na verdade da palavra de Deus, enchemos o nosso coração com a palavra de Deus, declaramos a palavra de Deus e trazemos à existência aquilo que Deus diz. Amém? Por isso a Bíblia vai dizer que nós somos reis e sacerdotes aqui na face da terra. 1 João, Pedro, 1 Pedro, lá capítulo 2, 8 e 9, nós somos reis e sacerdotes, amém? Agora, quando você declara a palavra de Deus, você traz à existência aquilo que Deus diz que é seu por direito. Firme nessa verdade, amém? O Espírito Santo habita em você, firme nessa verdade. Declare a palavra de Deus, comece a declarar a palavra de Deus aí. Você é mais que vencedor, você pode tudo naquele que te fortalece. A enfermidade não tem mais poder sobre você, só basta você ordenar e declarar para a enfermidade bater em retirada, e todo dia você começa a agradecer: eu estou curado, mesmo que o sintoma permanecer, você começa a declarar: em nome de Jesus, eu fui curado, e assim o reino de Deus é tomado à força. Você vai ler ali Jesus dizendo, na oração do Pai Nosso, para a gente orar: que venha a nós o seu reino, amém? No reino de Deus não há escassez, no reino de Deus não há miséria, no reino de Deus não há fome. Se posicione na palavra de Deus e seja um vencedor. Glória a Deus.